2020, que por causa da pandemia do novo coronavírus irá acontecer em novembro, deverá contar com a ida de quase 148 milhões de eleitores às urnas no primeiro turno, no dia 15, e no segundo turno, no dia 29. Serão quase 5.600 candidatos ao cargo de prefeito, né? Outros também a vice-prefeitos, expectativa de quase 60 mil disputando uma vaga nas câmaras municipais, né? E a estimativa do TSE espera que 750 mil candidatos disputarão as vagas de prefeito e vereador pelo Brasil afora. Então é muita gente disputando realmente as eleições desse ano aqui no nosso Brasil. E nós convidamos a doutora Kalina, ela que é advogada, né, e vai explicar para a gente agora todos os detalhes, todos os cuidados que não só o candidato, mas o eleitor também deve ter, principalmente nessa pré-campanha. A gente comentava aqui, inclusive fora do ar, com a doutora Kalina, de que muitas pessoas estão com dúvidas, o que fazer, o que é que eu posso fazer nessa pré-campanha. Certamente alguém já deve estar exagerando, né, nas redes sociais, mas quem vai trazer detalhes aqui nessa entrevista ao nosso Panorama 95, de antemão já agradeço por ter aceitado aqui o nosso convite, doutora Kalina Leila, ela que é advogada. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a quem nos acompanha através do rádio, da internet. Muito bom. Eu que agradeço o convite e é uma satisfação estar com você conversando sobre um assunto tão importante para todos nós, né? Essa eleição, no caso, ela é uma das mais importantes, por exemplo, porque a gente vai escolher realmente quem vai comandar os destinos do nosso município? Isso, Marcos. Essa eleição, ela é pincelada de diversos nuances muito importantes, né? Tudo que a gente viver nesse momento agora é muito importante e as eleições já seriam se não tivéssemos um cenário desse. E somado a isso, ela vai ser sui generis. Vai ser uma eleição ímpar. Nós dizíamos nas eleições passadas que seria uma eleição bastante judicializada. Eu creio que nada perto do que vai acontecer com essa. Primeiro porque nós temos uma eleição completamente nova. Nós dizemos que de uma eleição para outra sempre ocorrem mudanças. Às vezes até quase reformas eleitorais. E com essa não vai ser diferente. Nós temos um elemento aí completamente novo, que é a pandemia, e aí faz com que haja um reflexo diretamente no destino dessa eleição, principalmente nas redes sociais. Então, sem dúvida, é uma eleição importantíssima, porque ela diz respeito diretamente a quem vai gerir o meu município, quem vai gerir a minha vida social, a minha vida civil. Então, é de fato importante e muito importante que o eleitor saiba dessas regras, não só para que ele possa agir de forma coerente, mas que ele possa estar vigilante quanto ao seu candidato. Então, quem vai ditar as regras das eleições é a pandemia? Sem dúvida. Na verdade, quem vem ditando a regra da nossa vida é a pandemia. Tudo que nós falarmos aqui, Marcos, é do ponto de vista de perspectivas, né? Hoje nós temos um calendário eleitoral que pode ser mudado? Pode ser mudado, inclusive a própria emenda constitucional 107, que foi realizada, que alterou as datas e todo o calendário das eleições, já traz essa possibilidade de, inclusive, nem haver eleições. Nós estamos em um cenário que nós não conhecemos. E se quando a gente chegar em dezembro, nós estivermos em um pico que a gente espera, confia que não vai ocorrer, mas é possível. Então, tudo que a gente tratar aqui é de perspectiva. Se a coisa continuar assim, vai se desenvolver dessa forma. Eu vi muitas críticas às aglomerações, às convenções no fim de semana, né? Do ponto de vista da justiça eleitoral, algum crime, né, nessas aglomerações? Pronto, veja só. Muito boa pergunta do ponto de vista eleitoral. Nós vamos ter, o direito eleitoral, ele é eminentemente interpretativo, certo? E isso é bom? Sim, é bom, porque ele faz com que a sociedade possa estar ditando as regras do direito eleitoral. E foi isso que ocorreu. O direito eleitoral nasce nas ruas e por isso que ele é tão mutável, tão dinâmico. Do ponto de vista sanitário, nós temos que contar com o bom senso em tudo que for praticado durante esse momento pandêmico. Tudo, Marcos. Do ponto de vista legal, nós não temos vedações a esse tipo de aglomeração.
A Justiça Eleitoral, em especial as nossas zonas, certamente vão se reunir e tratar de o bom senso, que ele impere, que a razoabilidade impere. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que a aglomeração não é permitida, mas nós não temos uma vedação legal e a Justiça Eleitoral não vai poder agir de ofício. O juízo eleitoral vai poder barrar essas manifestações desde que haja um laudo de autoridade sanitária local destacando, atestando a impossibilidade dessas aglomerações. Então, certamente, a partir do dia 27, antes até do dia 27, nós temos até o dia 26, todos os registros de candidatura. A partir da 0 hora do dia 27, nós temos o início da campanha eleitoral. Então, creio eu que antes disso, o juízo eleitoral vai se reunir e tratar de organizar de forma razoável que essas manifestações não ocorram. No caso, seria um decreto específico para as eleições? Não. Seria um laudo de autoridades locais, certo? Destacando que, por exemplo, em Caicó, na zona eleitoral dessa região, nós não temos, em razão do alto índice de contágio, do alto índice de pessoas contaminadas, de um hospital regional, com base nesse laudo, atestada essa impossibilidade, o juiz vai poder dizer, fica proibido aglomerações neste município. Só para deixar claro que isso não existe ainda. Isso não existe ainda. Isso não existe ainda. E caso isso não exista, por exemplo, podemos ter passeata, carreata? Podemos. Por mais preocupante que seja, tudo isso, a campanha pode acontecer normalmente? Eu não diria normalmente, mas pode ocorrer. Eu creio que alguns candidatos, eles não vão assumir esse risco. É uma campanha, Marcos, onde os riscos vão ser diários, diuturnos. Vai se correr risco através do que se posta em rede social, vai se correr risco de aglomerar, vai se correr risco de quase tudo. Eu creio que os candidatos preocupados com a população, eles não vão assumir. Mas, infelizmente, se nós não tivermos essa regulamentação, nós corremos o risco, sim, de termos passeatas e aglomerações. Quais são as principais mudanças nas eleições desse ano? Olha, Marcos, primeiramente, nós temos o fim das coligações, né? Das coligações para proporcionais. Em termos mais próximos, seria para vereador. Os estudiosos do direito eleitoral tratam isso como um grande prejuízo, né? Aqui, data máxima venha, né? Desculpas, o legislador, ele não trabalha, ele não legisla para perder o seu posto. Então, a renovação na política é algo que não é tão objetivo no caso das nossas legislações. Os estudiosos entendem que esse fim das coligações é um prejuízo muito grande para partidos pequenos e que nós entendemos que, por óbvio, o é. Então, nós temos primeiramente essa situação. Aquela cota de gênero permanece, que não é uma cota de 30% feminina, é uma cota de gênero. É no mínimo 30%, no máximo 70% de cada gênero, né? Mas como geralmente é menos, as candidaturas, vai haver uma investigação muito forte no que diz respeito às candidaturas laranjas, que é uma alteração, elas agora derrubam, para que quem esteja me ouvindo entenda, toda a chapa. Então, isso é muito importante, que exista, de fato, representatividade, que essas pessoas não estejam ali somente para cumprir um número. Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, uma candidatura laranja? Marcos, hoje nós temos, inclusive, o financiamento, existem recursos que são destinados diretamente a gastos de campanhas femininas, certo? Então, a mulher, a candidata, ela precisa participar da convenção objetivamente. Ela precisa fazer gastos de campanha, ela precisa participar do pleito. Nós temos um número altíssimo, Marcos, em se tratando de país, de mulheres que não votaram nelas mesmas. O número é absurdo. Um elemento desse é suficiente para caçar toda uma chapa. Uma mulher que não vota nela mesma,
é um elemento indicativo de que a candidatura dela é laranja. Não existe uma prova em contrário. Porque se eu não me convenço de que eu sou importante para aquele pleito, como é que eu vou convencer alguém que eu sou? Então, o primeiro ponto, certo? Tem que fazer campanha, tem que pedir voto a partir do dia 27, tem que mostrar que, de fato, isso é possível. Nós vamos ter uma campanha completamente midiática. É tanto que, além do abuso de poder econômico e poder político, nós temos a inclusão de um novo abuso nessas eleições, que é o abuso de poder midiático, que ele vai, inclusive, caçar chapas, caçar candidatos. Eu não posso abusar do poder midiático. E tudo hoje vai ficar na mídia. É fácil você saber. Esse abuso midiático seria, por exemplo, uma superexposição nas redes sociais? Seria um excesso de impulsionamento. O impulsionamento ele é possível, certo? Entretanto, ele tem regras. Nós vamos perceber que todas as plataformas que hospedam as redes sociais, basicamente as mais importantes, Instagram, Facebook, Twitter. O Twitter baniu a propaganda política. Mas, e principalmente o WhatsApp, todos eles criaram políticas de checagem, diretamente vinculadas a agências de checagem. Isso para quê? Para tentar minimizar o abuso midiático e as fake news. Fake news, crime, que nessas eleições vão ser extremamente judicializadas. Que podem caçar chapas. Que podem caçar chapas, sem dúvida. E que podem gerar danos para aquelas pessoas que somente encaminham, transmitem. Me perguntam muito, mas se eu não tiver nada a ver com a edição ou com a origem dessa notícia? Não importa. A mera transmissão de fake news é crime. No direito eleitoral não existe crime culposo. Todos os crimes do direito eleitoral são dolosos. E o que é isso? É aquele crime que você tem intenção de cometê-lo, certo? É claro que não é porque alguém divulgou uma mensagem, não é um costume, divulgou uma mensagem que depois foi reconhecida como uma fake news, vai se analisar todo um histórico. Não é algo objetivo. Divulgou aquilo, vai ser condenado. Por quê? Porque para que seja materializado o crime, tem que haver a intenção de ferir alguém, ou seja, o dolo. E isso vai ser extremamente utilizado. Além dos crimes já existentes em todas as outras campanhas, por exemplo, nós tínhamos muito comum a injúria, a difamação, a calúnia. A notícia ruim, né? Mas hoje nós temos a figura da denunciação caluniosa. E o que é isso? É a fake news. É repercutir uma mentira sabidamente falsa e que possa denegrir a imagem de alguém. Observe que esse crime, Marcos, ele tem de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Então, o que as agências, o que as redes sociais vêm tentando fazer para minimizar e para ajudar a mim, a você que está me ouvindo, para não divulgar isso? O WhatsApp, por exemplo, que nós entendemos que vai ser a rede social mais usada dessas eleições. O WhatsApp tomou diversas medidas. Agora, o encaminhamento, ele não pode ser mais para 5 pessoas, somente para uma por vez. Houve a inclusão daquela lupinha ao lado da matéria para estimular que você procure, que você busque a fonte daquela notícia. E foi feita uma vinculação com essas agências de checagem. Então, com essa lupa e a ponte feita com essa agência de checagem, em poucos segundos eu verifico se aquela mensagem que chegou até mim é verdadeira e se, portanto, eu posso transmiti-la. A questão de inclusão em grupos, que agora é com autorização. Então, tudo isso, observem que as plataformas de redes sociais vêm fazendo a parte dela. Nós temos o Instagram e o Facebook, que vai ser, o usuário vai poder optar se verá, se terá acesso e receberá conteúdo político ou não. Isso por quê? Porque é um ambiente ainda muito desconhecido, a tecnologia é neutra. Nós tivemos campanhas já eminentemente comandadas por robôs, e isso não é bom para a nossa democracia. Agora, o candidato ele pode ser prejudicado por uma postura do seu eleitor, por exemplo? Veja, diretamente não. A manifestação do eleitor é livre. E isso é muito importante no direito eleitoral.
essa quantidade de regras, essa quantidade de proibições, vem, de fato, retirando o poder de decisão do eleitor. Essa é uma crítica quase que unânime. A quantidade de arestas, a quantidade de podas, a quantidade de proibições, não pode isso, não pode aquilo, vem retirando essa liberdade do eleitor. E isso não é bom para a democracia. Então, essa liberdade, essa manifestação dele é livre, desde que não haja o dolo, como eu te falei, por exemplo, o eleitor fazer alguma coisa a mando de determinado candidato. Isso vai ser punido os dois. Agora, se o eleitor, se fica comprovado que aquela, por exemplo, hoje nós sabemos o tamanho específico do adesivo, então se o eleitor, esponte próprio, coloca um maior, ele vai ser somente alçado, vai ser indicado para que retire aquela propaganda, mas aquela pessoa, o candidato que estava lá estampado, ele não vai ser punido por isso, a menos que tenha sido ele que colocou aquela propaganda irregular. Com relação a essa questão, por exemplo, das doações, temos novidades com relação a isso também? Não, veja só, nós temos uma figura que ficou bastante importante, como tudo, a gente recebe, importa do norte-americano e traz o nome e às vezes até dá uma interpretação diferente, que é a Cloutring, que é a vaquinha, né? Então, foi plenamente possível, né, durante a pré-campanha, arrecadar esse tipo de doação. Só na pré-campanha? Deixando claro que os gastos, o valor arrecadado com essas vaquinhas, que se chama, elas só podem, esses gastos só podem ser materializados a partir da emissão do CNPJ. Ou seja, se lá atrás a pessoa era pré-candidato, claro, ela não tem CNPJ, ela não sabe sequer se vai ser candidato, então ela não pode gerir ou gastar aqueles fundos. Pode arrecadar e lá após o registro de candidatura, efetuar os gastos. Sobre as doações, nós temos aqueles mesmos limites de 10%. A doação, né, de pessoa jurídica é proibida. Nós temos que as pessoas, é possível a doação de pessoa física no limite de 10% dos valores tributáveis, ou seja, dos valores declarados no seu imposto de renda no ano anterior, com a diferença do candidato. O candidato ele pode doar até 10% do valor gasto em sua campanha. Nós temos no site do TSE um rol de valores, né, toda uma lista bem explicada sobre os gastos, o limite de gastos de cada candidato. Então, eu, candidata, posso doar 10% do valor da minha campanha. Observe que são 10% bem diferentes, né? Eu, pessoa física, posso doar para o meu candidato 10% do que eu declarei o ano passado. Já eu, candidata, eu posso doar 10% do limite da minha campanha. Se for 150 mil, eu vou doar até 150 mil da minha campanha, certo? Entendi. Você falava agora há pouco essa questão, por exemplo, de que muitos pré-candidatos não estão atentos ao que pode e o que não pode na pré-campanha. Tem gente aí que está se comportando como se já fosse candidato. Isso é um risco? É um risco e grande. Nós temos uma campanha extremamente curta, 45 dias. O legislador, sabendo disso, ele trata de disciplinar uma terra de ninguém. O que seria essa terra de ninguém? Seria a pré-campanha. A pré-campanha é um momento, e aí a gente fica vendo algumas matérias onde se diz o que pode e o que não pode. Aí tem lá, na pré-campanha pode tudo, menos pedir voto. De forma nenhuma. Essa expressão pode estar induzindo candidatos a erro. Na pré-campanha pode muito, mas não pode tudo em hipótese alguma. A pré-campanha é um momento de se tornar conhecido. É um momento de divulgar ou construir uma reputação. É um momento de colher informações da sociedade e dizer que, se porventura meu nome for escolhido na convenção, se a minha candidatura for registrada, esse nome já está posto. Mas é o momento para ser conhecido. Eu não posso fazer nenhum tipo de propaganda do meu nome. Eu não posso usar números. O candidato não pode usar slogans. O candidato não pode fazer uso de cores diretamente ligadas ao seu slogan
da campanha. Isso é importante, né? Muito importante. Já tem muitos fazendo isso, né? Muito. Observem que, nós, inclusive, tem decisões recentes, não é utilizar uma cor, porque cor nós, inclusive, só temos poucas. Agora é fazer o pôster exatamente como vai ser o da campanha. São momentos distintos. E o candidato tem que ficar atento. E, sobretudo, Marcos, o eleitor. Porque se o candidato é incapaz de cumprir regras básicas de uma pré-eleição, eleito ele não vai cumprir as regras que disciplinam o seu mandato. Isso é muito importante. Regras são para ser cumpridas. Existe um aparato, existe todo um corpo pensante tentando equilibrar as forças numa campanha eleitoral. Então, o candidato que tenta desequilibrar, ele já parte perdendo. Se o eleitor for capaz de compreender isso, a pré-campanha passa a ser um elemento importantíssimo, porque é nesse momento que vai se construir a reputação do candidato. Então, não pode tudo, certo? Ele pode divulgar o seu nome, somente o se nome, tornar conhecido. Por exemplo, alguns estão usando, né, artes visuais, né, divulgando até santinhos com a fotografia dele, com o nome. Claro, não coloca o número, né? Isso. Mas é uma espécie de santinhos. Isso pode? Olha, Marcos, não existe gasto de pré-campanha. Então, não se pode divulgar santinhos, certo? As redes sociais do candidato, o candidato pode participar de entrevista em todo e qualquer, o pré-candidato pode participar durante a pré-campanha de todo e qualquer veículo de comunicação. Pode participar nas suas redes sociais ativamente, mostrando as suas propostas. Ele só não pode se dizer candidato, ele não pode realizar gastos de campanha somente com CNPJ, CNPJ somente após registro, registro somente após convenção. E tudo isso só após o dia 27. E o eleitor, quais são os principais cuidados que ele deve ter nessas eleições? Como eu falei, a manifestação do eleitor é livre. Entretanto, ele também pratica crime eleitoral. Inclusive, a compra ou a venda do sufrágio, a venda do voto é um crime. E se houver o flagrante, incorre nas penas o candidato, e o eleitor, certo? Então, o eleitor deve estar, claro, é importante que ele se manifeste nas suas redes sociais, é importante que ele destaque, que ele converse com as pessoas, mas ele tem que saber minimamente os direitos e as obrigações dele nessa eleição, que são muitas, principalmente de vigilante. Como eu falei, se não for capaz de cumprir essas regras mínimas, que é só de uma boa convivência. Ontem me faziam algumas perguntas sobre a transmissão da convenção. Que ela pode ser virtual e pode ser presencial, né? E eu respondia, veja, a legislação não traz especificamente essa vedação. Entretanto, tem entendimento jurisprudencial que diz que a convenção é um ato interno do partido, então não poderia ser transmitida ao vivo. Já tem decisões também que diz que se for somente para dizer que tal hora, tal dia, reunidos, tal, pode ser veiculada. O que vai ser levado em consideração é o bom senso. O que eu ganho com isso? É maior do que o risco que eu vou correr? Então não corre esse risco. É a recomendação que os especialistas vêm dando. Se o risco for de fato iminente, que possa lhe trazer e que vai trazer, nós temos candidatos caçados por abuso de poder, nós temos candidatos caçados por propaganda irregular antecipada. Enfim, não vale muito a pena. E hoje todos os partidos, é obrigatório, tem o seu contador, a sua agência de marketing e o seu advogado. Então, não tem ninguém cochilando. Todos estão atentos. Desses três profissionais, se eu estiver equivocado, pode me corrigir, eu acredito, com todo respeito aos demais, que o assessor jurídico ele vai ser um dos mais importantes nessa campanha, é isso? É muito importante, Marcos. Na verdade, eu diria que uma campanha eleitoral não pode, do ponto de vista legal, ela não pode, mas digamos que tivesse só para figurar aqui. Esse candidato é fadado ao fracasso se ele não tiver um acompanhamento. Inclusive, hoje nós temos, talvez poucas pessoas que estejam me ouvindo já tenham ouvido esse termo, que é o compliance eleitoral.
O compliance é uma política de estar de acordo, estar conforme a legislação. Vários partidos hoje já utilizam esse compliance, que é justamente uma equipe que faz com que esse candidato ou essa coligação, se for para a majoritária, porque nós só teremos nela, que esse partido não receba nenhuma multa, que esse partido não responda a processos, justamente porque, em razão da assessoria jurídica. O ouvinte quer saber aqui, o Francisco Augusto, se as pessoas que são do grupo de risco são obrigadas a votar, ou tendo um atestado médico e um comprovante que não pode votar, se essas pessoas, por exemplo, sem ser idosos, irão votar primeiro? Pronto. Veja só, seu Francisco. Bom dia para o senhor. Como eu disse no início, tudo que nós estamos tratando aqui é de perspectiva, né? Então, à medida que forem surgindo, o direito vai legislar, as resoluções do TSE vão surgir. Hoje, o que há é obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento nos locais de votação. Mas, certamente, dependendo de como esteja a situação próximo às eleições, apesar do exercer esse sufrágio ser obrigatório, sem dúvida nós teremos exceções se a situação da pandemia não alterar, né? Então, hoje o que a gente tem é esses horários. Seria uma flexibilização para disponibilizar de acordo com o horário do dia. Idosos, faixas etárias, votando em determinado tempo. Até para não misturar gente jovem com gente idosa. Então, isso já há. Mas a questão de não ser obrigatório ou ocorrer a dispensa com um atestado, isso nós ainda não temos. Doutora Kelly, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só agradecer, viu? Muito obrigada pelo espaço. Eu penso que é de suma importância que a gente leve esses esclarecimentos para a população, principalmente para o eleitor. O candidato, muitas vezes, ele já sabe porque ele tem uma assessoria. Mas se ele pretender burlar alguma coisa, o eleitor tem que estar vigilante. E às vezes o eleitor ele vai muito influenciado pelo candidato, né? Então, não é isso? Aí então, comete um crime. Pronto, quem vai responder é ele. Tá bom? Então, muito obrigada pelo convite e estou à disposição. São 7h36. Volto já após